Bom dia, preciosas, tudo bem? Aqui quem tá falando é Débora Mandel e eu estou muito feliz porque eu estou de volta depois de 2 semanas aí longe de vocês. Preciso dizer que faz falta, fiquei até meio perdida nos dias que eu tinha que gravar, né, o devocional e não estava gravando porque a pastora Moana me deu férias, querida. Pedi para ela então esse tempo, né, onde eu podia estar com a minha família. A gente saiu de férias para descansar um pouquinho. A gente não tinha tido férias ainda nesse ano e foi muito bom, porque é muito bom a gente poder sair, descansar a mente, né? O corpo não descansa porque a gente caminha bastante, tá sempre fazendo uma coisa e outra, mas a mente desligar da agenda, dos compromissos, aquele compromisso de horários e tudo mais, né? A gente relaxa bastante e isso renova o nosso ânimo, renova a nossa criatividade, a gente fica mais disposta e isso é muito bom. E o devocional não é sobre isso, mas já recomendo que se você ainda não parou esse ano, você ainda não conseguiu parar para descansar um pouco, ainda dá tempo, né? De você se entregar um pouquinho ao descanso e deixar o Senhor te refazer. Amém? E eu queria falar um pouco, então, essa semana, no devocional dessa semana, já que nós temos um tema livre, aquilo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração sobre como nós vamos enfrentar as nossas lutas e frustrações que acabam cercando a nossa vida, né? O nosso cotidiano. Jesus disse lá em João, no capítulo 16, no versículo 33, que a gente ia passar por aflições, mas que a gente tivesse bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E no capítulo anterior a esse, nos versículos antes, ele nos ensina que a gente ia passar por muitas coisas ruins, sabe? Que muitas coisas iam acontecer conosco, perseguições, calúnias, tristeza. E tudo isso que nós íamos enfrentar era por conta de crermos nele. Mas que ainda assim nós pudéssemos desfrutar de paz, a paz que só Ele pode nos dar, porque Ele conseguiu vencer isso tudo. Então, Ele conseguiu vencer até a morte. Então, como que nós não conseguiríamos vencer, né? Ele nos habilita a vencer. Jesus, ele passou por tantas coisas e todas essas coisas que ele passou, de certa forma, estavam tentando contra a sua vida e contra o propósito que Deus tinha estabelecido para a vida dele. E ainda assim, ele não desistiu, ele não parou. Por que que nós vamos parar? Por quê? Né? As dificuldades que passamos na nossa vida tem como objetivo mudar algo em nosso interior. O principal caminho para chegar no final disso é como nós vamos encarar as provas que nós estamos vivendo, aquilo que o Senhor tem nos permitido ser provadas. E o Espírito Santo trouxe ao meu coração que a primeira reação que nós temos diante disso é querer desistir. Porque o diabo sabe, manas? Ele sabe que se nós desistirmos, é a nossa identidade que será quebrada. Então, não desista, mesmo em meio às tormentas, mesmo que a luta seja tão forte que você esteja muito desanimada, não desista, porque isso te forja e te torna mais forte, mesmo você não vendo força nisso. Literalmente forma o teu caráter e diz lá na frente quem você está se tornando. Complete a jornada, porque no final dela você será madura o suficiente com as suas emoções. Você vai saber lidar com as suas emoções e isso te habilita a viver novos desafios, novas provas. E até eu me lembrei que meu marido sempre fala, né? Se nós não tivéssemos essas lutas que nós estamos vivendo agora, nós teríamos outras, porque a nossa vida sempre vai ter lutas e dificuldades e nós precisamos aprender a reagir a isso. Então a primeira é não desistir.
E a segunda reação é não ter pena de si mesmo. Quando nós enfrentamos nossas dificuldades com um sentimento de pena de nós mesmos, né? A velha comiseração, nós não conseguimos enxergar os nossos deveres e obrigações de mudança. Eu sempre falo que a pena rouba o processo de Deus. Sabe, eu vivi isso, a pena ela rouba o processo de Deus na minha vida ou na vida de outra pessoa. Se nós agirmos por pena na vida de alguém, pela situação que essa pessoa está vivendo, de alguma maneira nós estamos cortando o caminho dela, sabe? Do processo, daquilo que o Senhor está transformando, nós estamos cortando esse caminho e roubando as mudanças. Muitas vezes, talvez uma mudança que o Senhor está promovendo de dependência total nele, sabe? E junto disso, então, uma maturidade espiritual, uma maturidade emocional, e aí por causa da nossa pena, tenho pena da pessoa e tal, vou lá, ajo num momento totalmente que não era para agir, fora do tempo de Deus, e eu roubo o processo de Deus sobre a vida daquela pessoa, ou então roubo o processo de Deus na minha vida, por causa da minha pena, porque eu tenho pena de mim mesmo. Sabe? A pena de si mesmo, ela só vai te deixar parada. Você vai esperar por terceiros, você vai colocar culpa em terceiros, e o Senhor não está chamando terceiros. O Senhor está chamando a você, está chamando a mim para eu lutar. Para eu lutar as minhas lutas e vencê-las, ultrapassar essa prova e fazer com que Ele me transforme diante disso. E o Espírito Santo me lembrou da história, né, de Elias lá. Você pode acompanhar essa história em 1 Reis, capítulo 18, onde a gente consegue ver ali que Elias, ele matou os 450 profetas de Baal a fio da espada. E depois desse feito, ele recebeu uma mensagem de Jezabel, né, dizendo que ela ia se vingar pelo que Elias tinha feito. E Elias, gente, foi um dos maiores profetas de Deus. Sabe? Intimidade completa, total, face a face, usado como outro nunca foi usado. Mas Elias também teve medo e desistiu. Como tu sabe que ele desistiu? Porque na última vez, depois de 3 ou 4 vezes ele dizendo: olha, Senhor, o teu povo te abandonou, eu fiz de tudo que possível para o teu povo voltar, eu não quero morrer. Ele foi lá e disse então para Elias levantar Eliseu. Eu não sei se Elias tinha depressão, né? Como muitos pregadores falam que ele tinha uma depressão, né? Se escondeu. Mas eu sei que grandes desafios, que grandes afrontas podem sim nos adoecer. E isso não é falta de Deus, claro que não. Mas o nosso emocional se abala. E Elias ficou fortemente abalado. E essa história nos ensina que nós precisamos sim nos permitir entrar na caverna, sabe? Que nós precisamos entrar na caverna num lugar de solitude, num lugar de descanso, num lugar totalmente entre eu e Deus, e nos refazer nele, com ânimo renovado, deixar Ele nos renovar. De certa forma, as minhas férias foi, entre aspas, em uma caverna. Eu me recolhi, eu me afastei. Fiquei só com a minha família para ser renovada. E a gente poder sair cada vez mais forte para lutar as nossas lutas, enfrentar as nossas dificuldades. Porque Deus, Ele não nos fez para desistir. E eu sei quantas de nós já teve vontade de desistir. Eu já tive vontade de desistir porque o emocional da gente está cansado. Não existe mais ânimo, parece, né? Para enfrentar as dificuldades, enfrentar os levantes, muitas vezes do diabo, né? Sobre a nossa vida. Mas o Senhor Jesus disse: tem bom ânimo. Não desista daquilo que o Senhor está te chamando para enfrentar. Não faça com que o Senhor entregue para outra pessoa aquilo que Ele está te chamando para te entregar.
Descanse nos atos do Senhor, renove as suas forças, o seu ânimo e saia para fazer aquilo que Ele te chamou para fazer, ou saia para enfrentar aquilo que o Senhor está te chamando para enfrentar. Que essa palavra ela possa te abençoar hoje e de alguma forma te encorajar a não desistir mais, a sair desse lugar de pena, sabe? Escondidinha, com pena de si, esperando alguma coisa de alguém, sendo que você só pode esperar muitas vezes de você mesmo, um posicionamento para que Deus possa agir através de você. Então no final você possa sair e celebrar a sua vitória em Jesus, vendo a mulher que Ele fez você se tornar por causa das lutas, das adversidades, porque você não desistiu, você continuou. E você vai conseguir ver aquilo que você se tornou. Amém? Que você saiba então se afastar, descansar, renovar o seu ânimo, mas voltar para aquilo que Ele te chamou e receber a sua vitória. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Uma ótima semana. Tchau, tchau.